Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e nós vamos continuar aqui no YouTube da Fraternidade Jesus Salvador de Salvistas as nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a clicar aí, a curtir o nosso vídeo e a compartilhá-lo com seus amigos e familiares, colocando, por exemplo, no status do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e assim se encontrarem com o próprio Deus através da sua palavra. No próximo domingo, 4 de fevereiro, nós vamos celebrar o 5º domingo do tempo comum. Nós vamos continuar a escutar o Evangelho segundo São Marcos, que é o evangelho que nós vamos escutar durante todo este ano B da liturgia. Antes de falarmos do Evangelho segundo São Marcos, pegue sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 13, lá você vai ver que o evangelista São Mateus nos diz que Jesus, no início de seu ministério, ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Por que Jesus foi morar em Cafarnaum? Não sei se você sabia que Nazaré, na época de Jesus, tinha mais ou menos 150 habitantes. Então, em primeiro lugar, Jesus foi para Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade que tinha mais ou menos 1.000 habitantes. Então, claro que em Cafarnaum a palavra de Jesus poderia atingir mais ouvintes e assim se espalhar mais rapidamente. Em segundo lugar, Cafarnaum é uma cidade que ficava à margem da Via Maris. A Via Maris é uma cidade do mundo antigo que ligava a Mesopotâmia e o Egito, de modo particular Damasco ao Egito. Então por ali passavam mercadores, passava muita gente. Então, claro que Jesus, começando o seu ministério em Cafarnaum, ou seja, depois que Jesus pregou em Nazaré, indo para Cafarnaum, a sua mensagem poderia chegar a mais e mais pessoas que passavam por ali, por Cafarnaum, por causa do comércio. Então, o evangelho do próximo domingo, tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39, mostra Jesus em Cafarnaum, que tinha participado das celebrações do sábado na sinagoga de Cafarnaum, e depois foi para a casa de Pedro. Não sei se você já foi na Terra Santa, ou se já estudou geografia da Terra Santa, de modo particular a cidade de Cafarnaum. A casa de Pedro ficava praticamente ao lado da sinagoga de Cafarnaum. Nós temos a sinagoga de Cafarnaum, depois ali 3, 4 casas, e depois era a casa de Pedro. Então Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro, onde ele ficava quando estava em Cafarnaum. Então, chegando na casa de Pedro, eles encontraram a sogra de Pedro de cama e com febre. Isso é muito importante no evangelho que nós vamos escutar domingo que vem. Por quê? Pegue sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 26, versículo 16. Lá você vai ver que Moisés disse ao povo: olha, quando vocês chegarem na terra que Deus prometeu a vocês, respeitem as ordens do Senhor, porque senão ele enviará contra vocês, e vai enumerando coisas que Deus enviaria ao povo. Entre essas coisas, a febre, que era tido na época de Jesus, por causa dessa passagem que está lá em Levítico capítulo 26, versículo 16, como um castigo por causa do pecado. O padre não está dizendo que a febre é um castigo por causa do pecado, é isso que se pensava na época de Jesus. Hoje nós sabemos muito bem que a febre nem é uma doença, é um mecanismo de defesa do organismo que diz que algo no corpo não está bem, que o corpo está sendo invadido por vírus, bactérias, ou porque o corpo não está bem. Mas na época de Jesus se pensava assim. Por que isso é importante? Porque Jesus não vai só curar a sogra de Pedro, segundo a mentalidade da sua época, ele vai libertá-la do pecado, que segundo a mentalidade da sua época, a tornava doente. E isso é muito importante. Por quê? Porque na primeira parte do Evangelho segundo São Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias, aquele que foi anunciado lá no Antigo Testamento, que viria salvar o seu povo. E se você pegar a sua Bíblia lá no profeta Isaías, capítulo 53, lá você vai ler no versículo 4 e no versículo 6. Eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si,
as nossas dores que ele carregava. E no versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus não é só aquele que nos cura de nossas doenças, mas aquele que traz sobre si a iniquidade de todos nós. Então quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele está se revelando o Messias, aquele que veio para nos curar de nossas enfermidades, mas que veio também para levar sobre si as nossas iniquidades. E como é que Jesus a cura? Isso também é muito importante no Evangelho que nós vamos escutar no domingo que vem. Jesus a cura segurando-a pela mão e levantando-a. Como isso é importante no Evangelho que nós vamos escutar no domingo que vem. Não sei se vocês sabiam que no Novo Testamento nós temos dois verbos para falar da ressurreição de Jesus, o verbo egeiro e o verbo anisteme. E quando São Marcos diz que Jesus pegou-a pela mão e levantou, ele usa o verbo egeiro para dizer o quê? Que Jesus é aquele que não veio só nos curar de nossas doenças, ele não veio somente trazer sobre si, carregar sobre si os nossos pecados, mas ele veio para nos ressuscitar. Então, desde o início do seu evangelho, São Marcos já anuncia que Jesus é aquele que vai ressuscitar e que veio para nos ressuscitar, para nos dar uma vida nova. Isso nos lembra, queridos irmãos e irmãs, aquilo que está lá no Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustenta os que vão cair e endireita os que já se curvam. Não sei como está a sua vida hoje, talvez você já esteja caindo por causa dos problemas, por causa do pecado. O Senhor, ele é aquele que pode te impedir de cair, que pode te segurar pela mão para que você não caia. E se você já caiu, se você está encurvado, encurvada, por causa dos problemas, por causa do pecado, o Senhor é aquele que veio nos levantar, como ele veio levantar a sogra de Pedro, para dar a ela a graça de ressuscitar com ele. É o que o Senhor quer fazer conosco hoje, claro, de modo particular no domingo, quando nós formos participar da Santa Missa em nossas comunidades e em nossas paróquias. Talvez você esteja prostrada no pecado, em suas dores, em sua doença, como a sogra de Pedro. Talvez você esteja prostrada como Jó. Neste próximo domingo nós vamos escutar uma leitura tirada do livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. Não sei se vocês sabiam, né, que Jó é aquele personagem que perdeu tudo. Perdeu seus filhos num acidente, perdeu todos os seus bens e, por fim, perdeu a sua saúde, contraiu a lepra. Então, Jó, como a sogra de Pedro, estava prostrado no seu sofrimento e, segundo aquilo que nós lemos no domingo que vem, na primeira leitura, Jó só esperava uma coisa no seu sofrimento, ele esperava a morte. Talvez você esteja assim, você tenha perdido a esperança. Meu irmão, minha irmã, há esperança para você. Por quê? Porque Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na casa do seu coração, como ele entrou na casa de Pedro, para curar a sua sogra, para levantá-la da prostração, para dar a ela uma nova vida. No Evangelho de domingo que vem, nós vamos escutar ainda que depois do pôr do sol, levaram a Jesus muitos doentes e possessos do demônio. Por que que São Marcos fala do pôr do sol? Porque, claro, as pessoas, segundo a mentalidade da época, só se podia curar depois do pôr do sol. Então, depois que a primeira estrela apareceu no céu, assim que os judeus terminavam o Shabat, eles levaram muitos doentes endemoniados a Jesus, porque ficaram sabendo que Jesus tinha curado a sogra de Pedro. E o que nos diz o Evangelho? Que ele curou muitos doentes, expulsou muitos demônios. Pouco importa os problemas nos quais você está mergulhado, permita que Jesus, agora, hoje, entre no seu coração, entre na sua casa, como ele entrou na casa de Pedro. Permita, Jesus, que ele te pegue pela mão e te levante, te dê uma nova vida, te ressuscite, como ele deu uma nova vida à sogra de Pedro. É isso que eu desejo para você,
que Jesus possa te levantar e te fazer experimentar uma nova vida. Deixo aqui a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.